Canalha! Bom dia, senhor prefeito. Bom dia! A senhora já leu a Gazeta? Ainda não. Este patifento deste nerro pedreira me chama de demagogo, de esbanjador do dinheiro público. Me xinga de tanto quanto é nome. Vamos, leia a senhora mesma. Que retrato é esse que ele colocou na primeira página? Ai, é um retrato que tiraram de mim durante a construção do cemitério. Isso já tem 1 ano. Odorico, o pastor de urubus. Mas o que eu faço com um mau caratista desse, dona Doroteia? Me diga, o que eu faço? Eu já pensei até em arranjar 2 jagunços e mandar dar uma coça. Isso me parece contraproducente. Vai fazer dele um herói e aumentar a venda do Pasquim. Além do mais, o senhor teria que mandar soar muita gente. A oposição está ganhando terreno dia a dia. E o que Neco escreveu na trombeta é mais ou menos o que os nossos inimigos dizem por aí. Eu sei! É um movimento subversivo procurando me intrigar com a opinião pública e criar problemas à minha administração, eu sei! É uma conspiração! Eles não queriam um cemitério desde o princípio. Eles foram contra. E agora que o cemitério está pronto, caem de pau em cima de mim. Me chamam de demagogo. Somente mente porque aconteceu o que não deveria acontecer. Ou melhor, só porque não aconteceu o que deveria acontecer. Como se eu tivesse culpa. Seja como for, é uma situação horrível que precisa ser resolvida. Mas resolvida como? O senhor sabe que pode contar comigo para tudo. Apesar que a minha situação pessoal não é também das melhores. Há 6 meses que não recebo e o grupo está sem dinheiro até para comprar material escolar. E todo mundo pensa que a culpa é do cemitério. É verdade que a receita municipal baixou um pouco. Não obstantemente, estamos agora livres da humilhação de enterrar os nossos mortos no cemitério dos outros. Acho que o senhor só tem uma saída: inaugurar o cemitério. Mas inaugurar como, dona Doroteia? Se há 1 ano não morre ninguém nesta terra! Inaugurar sem defunto mesmo. Não, seria uma desmoralização. Depois da gente ter anunciado aos 4 ventos que a inauguração ia ser com o primeiro enterro, era passar recibo de inutilidade do cemitério. Era dar razão à oposição que diz que é dinheiro jogado fora. Não. Inaugurar Campo Santo sem defunto é o mesmo que batizar navio em terra firme. Não tem graça. Menos graça ainda tem o que a Câmara Municipal está preparando. E o que é? Soube hoje que vão pedir esse tal de impeachment. Já me disseram. Querem votar no meu impedimento. Não. Mas isso eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Acho que só há um meio de evitar: arranjar um defunto qualquer e inaugurar o cemitério. Não podia se comprar um? Já pensei isso. Mandar buscar um em Salvador. Lá eles vendem cadáveres para a faculdade de medicina. A senhora sabia? Pois então, é a solução. Não, mas é muito perigoso. A oposição iria descobrir com toda certeza e nem é bom imaginar o que iriam dizer de nós. Não há ninguém doente na cidade? Não, em estado de dar esperança. Parece que não. Em todo caso, eu mandei o coveiro fazer uma verificação. Quase todo ano há sempre um veranista que morre afogado. Este ano o mar está que é uma lagoa. Eu nunca vi tanto azar.
Então, o que vamos fazer? Eu sei lá, dona Doroteia, eu sei lá. Eu passo dia e noite pensando nisso e não encontro um jeito. É uma situação deverasmente embaraçante. Dá licença. Oh, como é, senhor Moleza? Alguma esperança? Nenhuma, seu prefeito. Eu andei a cidade toda, perguntei a todo mundo. Ninguém sabe de ninguém que esteja para espichar. Ai, será possível que ninguém adoece nesta cidade? Eu perguntei pro doutor. O Este vive de receitar cloroquina e ivermectina para dor de barriga. Foi o que ele disse, que morrer aqui só se morre mesmo é de velho e de desarranjo. Mas custa. Nono atrasado, o senhor não sabe? Não me interessa o ano atrasado. Me interessa este. Precisamos inaugurar o cemitério o quanto antes. Não é possível esperarmos. Tá muito difícil, seu coronel. Há uma carência muito grande de defunto. O jeito é ter paciência e fé em Deus. Claro, para você é muito fácil ter paciência. Está há 1 ano ganhando como coveiro sem trabalhar. Mas eu não recebo. Não receba ou não receba, o senhor é um parasita do município, senhor Moleza. Se fosse um funcionário de bem equipado, de bom caráter e amor próprio, já teria procurado resolver esta situação e tornou-se um cidadão útil à comunidade. O senhor é uma vergonha, senhor Moleza. Um mau exemplo para o funcionalismo municipal. Eu tenho ou não tenho razão, dona Doroteia? Inteira. O cidadão coveiro é, inclusive, um perigo para a comunidade. Um perigo? Eu? Perigo pela sua inatividade, que, além de ser imoral, é mais um motivo para os nossos inimigos nos atacarem. Mas que culpa tenho eu se não me dá o serviço? Aliás, se o senhor tivesse investigado os antecedentes do cidadão coveiro antes de nomeá-lo, teria visto que ele nunca foi de fazer força. Haja visto o apelido que lhe puseram, Moleza. Bem, eu pretendi com essa nomeação premiá-lo pelo seu bom trabalho em minha campanha. Esperava que isso fosse também um estímulo e que ele se compenetrasse de que agora precisaria desconfirmar este apelido. Mas de nada adiantou, é um caso perdido. Injustiça! Vós me estão fazendo é uma injustiça. Há 1 ano que todo dia de manhãzinha eu preparo uma cova bem preparadinha. Eu limpo a cruz, mas bem limpinha. E depois? Depois eu pego o violão. Eu fico esperando pelo dono. O dono não vem. Eu me deito na cova e durmo. Dorme enquanto eu não durmo há meses. É porque vós não fica o dia inteiro pensando na morte, como eu. Dá uma moleza. Dá licença. Desculpe, eu pensei que você estivesse só. O que é isso, Juju? O que aconteceu? Chegou um telegrama de tia Clotilde. E é particular, dona Juju? Não, é sobre o cemitério mesmo, mas... Então pode falar na frente do nosso coveiro, é pessoa de confiança. O senhor se lembra daquela conversa sobre o nosso primo Ernesto? O primo em 2º grau? E o que tem o seu primo Ernesto, o primo em 2º grau? O que tem? Ele vem aí. Chegou um telegrama de Salvador dizendo que ele embarca hoje. E vem para cá. O primo Ernesto. Vai ficar na casa de vocês? Eu não achava muito conveniente. O senhor sabe, somos 2 moças solteiras e moramos sozinhas. Mas como não vai ser por muito tempo, se Deus quiser, eu estou disposta a arriscar a minha reputação pela nossa causa. A menos, é claro, que o senhor faça questão de hospedar o primo em nome da municipalidade. Não, eu não faço nenhuma questão. Mas com toda certeza, o prefeito vai mandar o carro da prefeitura buscar ele na ponte. Por isso eu vim depressa avisar. Dona Juju, a senhora me desculpe, mas eu acho que não fica bem. Diga ao seu primo que ele é muito bem-vindo e que eu estou aqui às ordens. Mas mandar o fardaco da prefeitura buscar ele, isso eu não posso. A senhora não vê que a oposição está de olho em tudo o que a gente faz? Vão dizer que é favoritismo, que eu estou gastando a gasolina comprada com o dinheiro do povo em passeio com os meus amigos. Não!
A senhora me desculpe, mas o exemplo deve vir de cima. E o seu primo vai ter que vir pra casa no calcanho. Mas ele não pode. Não pode? Não pode por quê? A casa de vocês fica tão perto da ponte. Ele está doente, desenganado pelos médicos. Desenganado! Ah. Nas últimas. O senhor não lembra? Eu lhe disse. O primo é aquele que a senhora falou que estava muito mal em Salvador. Pneumonia galopante, coitado. O senhor me pediu para escrever à família sugerindo que mandassem ele pra cá. E que a prefeitura pagava todas as despesas. Médicos, remédios e tudo que ele precisasse. Mas é claro, a prefeitura paga tudo. Eu escrevi e ele veio. Está chegando. Arrumaram um defunto. Defunto não, ele ainda está vivo. Mas morre na sarta, não? É o que dizem os médicos. Ai, está agonizante. É capaz de morrer na viagem. Morrer na viagem? Não pude. Tem que morrer aqui? Por que a senhora não me avisou antes? Só recebi o telegrama agora. Eu teria tomado providências, mandado um médico para ver com ele. Morrer durante a viagem? Não. Podem querer mandar o corpo de volta. Mas era o cúmulo da urucubaca? Então vamos rezar para que isso não aconteça. Não, agora não há mais tempo para rezas. O vapor já está chegando. Me faça um favor. Avise o vigário e diga ao maestro Filó que reúna o pessoal da banda e volte a ensaiar a marcha fúnebre. Vamos receber o seu primo com todas as excelências. No carro da prefeitura? Claro! Um hóspede tão importante como ele. E eu, seu prefeito, o que eu faço? Você volta para o cemitério, e vá preparando a curva. Capricha que o inquilino vem aí. Que fique para sempre gravado nesta lápide. Que coisa, hein? Um homem tão moço, inteirinho, desperdiçado. Os vermes vão comer. Juju! Que fique para sempre gravado nesta lápide o nome deste bandeirante da morte, deste pioneiro do além. Já? Continua agonizante. 3 dias já? Eu nunca vi tanta vocação para agonizante. É um agonizantista praticante, Acho que vou para o meu quarto dormir um pouco. Não, espere. Tá todo mundo preocupado com o moribundo. A gente bem que pode ir, Não, Odorico, hoje não. É pecado, o primo está morrendo. Apagou. Alguém? O primo? Não, a vela. Não tenho mais fósforos. Toma aqui. Eu nunca vi um defunto por gostar tanto da vela. Meus concidadãos, este momento há de ficar para sempre gravado nos anais e menstruais da história de Sucupira.